Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação da Palavra de Deus, lendo inicialmente no Salmo 119, o verso 97. Depois leremos outros versos. Assim está escrito: Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Este Salmo 119, todo ele é uma clara explicação sobre a realidade da palavra de Deus em todos os sentidos. Ela como estatuto, como mandamento, como palavra de Deus, como lei, como várias oportunidades nós encontramos aqui predicados da palavra de Deus, como testemunho, como observamos mandamentos, como, por exemplo, a lei do Senhor, e por aí vai, em vários outros qualificativos da veracidade da palavra de Deus. Neste verso de número 97, o salmista, ele disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Partindo deste verso, depois leremos outros 6, vamos meditar sobre fazendo bom uso da Bíblia. Aqui, o primeiro ponto que nós observamos é que ele tinha um amor profundo para com a palavra de Deus, a lei do Senhor. E ele utilizava este seu amor, expressando diante de Deus a alegria, a gratidão, o prazer de ter a palavra de Deus disponível às suas mãos e diante dos seus olhos para nela ler, e ele disse que ela seria a sua meditação em todo o dia. Quer dizer, não haveria um momento no dia sem que ele estivesse trabalhando, fazendo qualquer coisa que houvesse necessidade, mas com os seus sentidos voltados para a palavra de Deus. É bem verdade que para o momento de reflexão, de meditação, é preciso separar-se um tempo. Não precisa ser um tempo muito longo, mas um tempo necessário, o suficiente para, dentro de uma pequena porção da palavra de Deus, ler aquele texto, aquela frase ou aquele conjunto de versos ou versículos e parar em cada um deles, ler de maneira meditativa, observando, contemplando o que está dito ali, para que direção aquele texto está nos levando, e certamente quando nós paramos para meditar, é como um momento em que a pessoa está sentado para se alimentar. Não se pode ter pressa na hora de se alimentar. Muitas das vezes nós erramos, fazemos isso e corremos e comemos com pressa e a comida não faz bem. Com a palavra de Deus, às vezes as pessoas fazem isso também, acham que a meditação é isto, é chegar a descobrir um texto, pronto, já meditei, está tudo certo. Não é assim. A meditação é algo mais longo, mais definido, que vai exigir tempo, vai exigir concentração, vai exigir observação para encontrar nela aqueles elementos que vão dar sustentação na meditação que estamos fazendo, para que daquela meditação nós possamos tirar para nós algumas lições que serão importantes para serem incorporadas no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, e para que o nosso caráter seja sempre moldado pela palavra de Deus. E esta palavra de Deus, que o salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia, certamente haveria para ele ali benefícios em cada oportunidade que ele estivesse meditando na palavra do Senhor.
E a palavra de Deus, ela tem essa peculiaridade de, à medida em que nós paramos para ler e pensar sobre aquilo que estamos lendo, procurar entender quando aquilo foi escrito e descobrir a finalidade e trazer para nós dali lições para os dias em que nós atravessamos, nós vamos encontrar um recurso muito importante e riquíssimo na palavra de Deus, que vai nos fortalecer, vai nos amadurecer, vai nos encorajar e vai nos despertar para que a cada momento nós aproveitemos bem todas as oportunidades que tivermos para um período de meditação. Meditação é como ruminar o alimento, fazê-lo de maneira compassada, de maneira lenta, para tirar o melhor que tiver naquele texto que estamos meditando. É a semelhança do que faz o animal. O animal, durante o dia, ele vai para o pasto e ele ali recolhe o seu alimento daquele pasto e ele guarda dentro de uma bolsa dele. Quando chega à noite, que ele não está alimentando-se, ele remoe aquele alimento, ele torna a remoê-lo novamente, e aí ele vai sendo processado de maneira lenta, e é onde vai tendo os benefícios, os nutrientes daquele alimento que ele durante o dia recolheu, e aquilo vai contribuir para agir em todas as ações da vida daquele animal. Para nós, a palavra de Deus, ela tem este mesmo sentido. Nós lemos a palavra, guardamos a palavra e depois passamos então a rememorar, a meditar, parar em cada palavra, em cada vírgula, em cada verbo, procurar ver qual é o sentido, o que aquilo significa, que lições eu posso tirar daquele texto da palavra do Senhor. Então, a meditação se faz assim. E esta meditação não é aquela meditação coletiva. Existe a meditação coletiva? Sim, existe a coletiva, mas nem todos tiram proveito dela. Porém, a meditação produtiva é aquela individual, entre a pessoa e Deus. Pessoa, a palavra e Deus. Ele está ali, voltado para Deus, centrado na sua palavra, meditando, pensando, analisando, observando e procurando encontrar o que aquela palavra tem a dizer para ele no momento que ele está vivendo. E isso nos alimenta, nos encoraja, nos fortalece, nos anima, nos renova, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. A palavra de Deus, ela é sempre poderosa. A nossa felicidade é que nós temos ela à nossa mão e no nosso idioma, com a facilidade que só depende de nós lermos e nos ater a observar, através da meditação, as lições que aquele texto, aquela palavra, aquele verso, aquele versículo ou aquela paráfrase, ela pode trazer para nós. Aquela perícope, quer dizer, é um texto de versículos, uma série de versículos que possamos meditar neles e então dali extrairmos lições para a nossa vida. Quando nós fazemos assim, nós vamos nos enriquecer. Não precisa aquela correria, porque eu preciso ler a Bíblia durante um ano, e aí ler 2, 3 capítulos por dia, 5 capítulos ao fim de semana, termina o ano e diz, terminei de ler. Pois é, você leu todo o conteúdo, mas não gravou muita coisa, porque leu como um compromisso, um comprometimento, e aquela coisa foi rápida. A meditação, ela não está presa a tempo. A meditação é aquele momento necessário que nós separamos sem limitação para ele. E é ali, então, que nós vamos encontrar lições. Não serão textos grandes, não serão muitos versículos ou versos, serão poucos, mas serão o suficiente para que dali tenhamos lições que vão contribuir para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa aproximação com Deus,
para o entendimento das realidades espirituais, então é este o sentido que a palavra de Deus ela deve ter para nós. Cada um dentro do seu entendimento, do seu tempo, da sua oportunidade, deve fazer uso da palavra de Deus para um tempo de meditação. Então o salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então aqui está uma primeira forma de como fazer bom uso da palavra de Deus. Este primeiro uso que fazemos da palavra de Deus é usá-la para nossa meditação em todo o dia. Quem medita na palavra de Deus tem comunhão com Deus, tem conhecimento na palavra de Deus, tem experiências pessoais, porque através da meditação essas experiências vão fluir na nossa vida e experiências ninguém consegue assimilar de outro. De outros nós ouvimos, mas a experiência é dele, não é nossa. Cada um de nós precisamos ter a nossa experiência pessoal. Então nós precisamos ir pessoalmente à palavra de Deus, ler, reler outra vez e começar a pontilhar e a meditar, observar e dali então pedir a Deus graça, o que é que o Senhor quer nos ensinar através daquela palavra, daquela meditação. E com certeza haverá lições importantes e necessárias para a nossa vida. Então este é o primeiro bom uso que fazemos da palavra de Deus para a nossa meditação. O segundo uso que fazemos está no Salmo 119, o verso 130. Ele diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Expor, exposição, expor é abrir, é declarar, é mostrar, é como se fosse cavar fundo até encontrar o tesouro. Então é exposição. O método expositivo das Escrituras, entendo que é o melhor método para se estudar, porque ele nos livra de avançarmos, irmos além e darmos definições que não cabem na palavra de Deus. O método expositivo, ele nos faz ficarmos presos unicamente à palavra de Deus, sem desvirtuá-la, mas procurar nela encontrar o necessário para a nossa vida. Então ele diz que a exposição das palavras dá luz, quer dizer, alumia, clareia, amplia, traz para nós aquilo que estava oculto. Então ela dá luz. E luz significa claridade, conhecimento. E dá entendimento aos simples. Então, a exposição da palavra, ela dá luz e ela dá entendimento. Então, veja o valor da exposição da palavra de Deus. Expor é buscar, é cavar fundo. Isso também, como primeiro, leva tempo. A exposição da palavra de Deus, de maneira expositiva. Expor, abrir, trazer para fora aquilo que está na palavra, para que nós tenhamos acesso a esta palavra. E quando temos acesso a esta palavra através da exposição, ela vai trazer luz, conhecimento, e ela vai nos dar também entendimento. Duas coisas importantes, luz e entendimento. Isso nos fará ficar firmados no caminho e com propósitos diante do Senhor. Este é o segundo bom uso que podemos fazer da palavra de Deus. O terceiro bom uso que podemos falar da palavra de Deus está no verso de número 9 deste Salmo 119. Diz assim: como purificará
o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. A palavra, ela tem o poder de purificar, de limpar, de tirar de nós aquilo que certamente esteja impedindo a ação de Deus na nossa vida. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, Pedro, quando chegou a vez dele, disse: não, meus pés o senhor não vai lavar. O senhor disse: se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Ele disse: não, não só os pés, mas os pés, a mão, a cabeça, lava o meu corpo por inteiro. Jesus disse: não é necessário, somente os pés, porque vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra tem o poder de limpar, de purificar, de tirar as impurezas da nossa vida. Então, nós somos purificados. A palavra é chamada como que fazer uma lavagem, uma transformação na nossa vida. É como se fosse uma roupa que coloca para lavar e a água vem e tira, amolece aquela sujeira e depois, com aquela água, tira-se toda aquela sujeira, renova-se a água e quando pensa que não, a roupa está limpa, está pronta para colocá-la para secar e depois para ser usada. A nossa vida, a mesma coisa. Quando nós chegamos diante da presença do Senhor nosso Deus, nós chegamos com pecados, com impureza, com violência, com maldade, com espírito de vingança, enfim, tantas coisas que ao longo da nossa vida foram acontecendo e algumas delas foram sendo entesouradas dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, e estão lá escondidas. Mas quando chegamos a Cristo, ele começa a fazer um trabalho importante na nossa vida. Como disse Paulo, aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. E aqui nós encontramos o salmista dizendo: como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. Então, a nossa vida, em contato com a palavra de Deus, ela vai receber uma purificação necessária. Nós vamos observar a palavra de Deus e o nosso caminho não será um caminho de confusão, não será um caminho duvidoso, mas será um caminho limpo, o caminho santo, o caminho que Deus coloca diante de nós. Então diz que, observando a palavra de Deus, o nosso caminho será purificado. Então, a sujeira, as manchas, as impurezas, as marcas, elas vão sendo tiradas através da ação da palavra de Deus. Então veja que como é importante este terceiro bom uso que fazemos da palavra de Deus. O primeiro bom uso foi meditar. Meditando, temos lições. O segundo bom uso foi que a revelação ou a exposição da palavra de Deus traz luz, traz entendimento. E o terceiro bom uso da palavra de Deus é no sentido de que a nossa vida seja purificada pela palavra do Senhor. Então, esta palavra ela vem para purificar a nossa vida, o nosso caminho e nos colocar em condições de caminharmos na presença do Senhor nosso Deus. O quarto bom uso que podemos fazer da palavra de Deus, nós encontramos no verso de número 92, onde está escrito assim: se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que teria perecido na minha angústia. O que é isto? A lei como recreação, como gozo, satisfação. É o que a palavra de Deus promove em nós. É como a pessoa, quando se alimenta de uma comida saudável, ela sente-se saciada, satisfeita. E dá aquela sensação de gozo, de prazer, de alegria. Esta é a mesma sensação, no sentido espiritual, o que a palavra de Deus faz na nossa vida. Então nos diz aqui:
se a tua lei não fora a minha recreação, o salmista dizendo, se não fosse a lei, a palavra do Senhor, se não fosse a recreação, o gozo, a satisfação, a alegria para o coração dele, ele diz assim, já há muito que teria perecido na minha angústia. Porque viriam angústia, viriam sofrimento, viriam dificuldades, e se não houver um contrapeso, uma ação firme, decidida da palavra de Deus, a angústia pode levar à morte. A tristeza, o sofrimento, a amargura, o rancor, o ódio. Essas coisas vêm se abrigando dentro da pessoa. Mas quando há a palavra de Deus, então nós observamos aqui que vai haver então uma satisfação com a palavra de Deus. Ela vai entrar na nossa vida, ela vai mover o nosso coração, o nosso sentimento daquele momento, e a palavra de Deus vai trazer gozo e alegria para o nosso coração, vai trazer satisfação, prazer, contentamento diante do Senhor. E as angústias, elas têm o tempo dela para vir e para ir embora, mas a palavra de Deus vem ao nosso coração para ficar e ali se estabelecer. E em cada momento desse, os resultados que a palavra de Deus vai produzindo, eles serão úteis para o nosso bem-estar espiritual, vivendo, glorificando e servindo ao Senhor nosso Deus. Então nós encontramos aqui a palavra para gozo, satisfação, em quarto lugar. Em quinto lugar, nós encontramos no versículo de número 24. Versículo de número 24. Nesse versículo que li, o versículo 92, ele diz, se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito teria perecido na minha angústia. Então ela traz gozo, ela traz alegria. Em outro lado, nós encontramos aqui no verso de número 24, que diz que os testemunhos, também os teus testemunhos, são o meu prazer e os meus conselheiros. Então veja, quando fazemos bom uso da palavra de Deus, nós vamos receber dela o quê? Conselhos, orientações, respostas, direcionamento para a nossa vida. Então é assim que nós precisamos nos achegarmos diante da palavra do Senhor. Não tê-la somente como um livro mágico, um amuleto, um livro que levamos para tudo que é lado, mas não abrimos, não temos contato com ele, é somente uma demonstração de que estamos carregando uma Bíblia. O melhor de tudo é tê-la no nosso coração. Só que para ter a palavra de Deus entronizada dentro de nós, nós precisamos tomar tempo com esta palavra e nos dedicarmos a ela em ler, reler, meditar, pesquisar, comparar, dialogar com esta palavra e extrair dela lições e exemplos para a nossa vida, a nossa conduta, o nosso procedimento, seja em qualquer situação em que estivermos, a palavra de Deus sempre será de grande utilidade para toda e qualquer situação que nós estivermos atravessando. A palavra de Deus é útil para tudo. Em sexto lugar, nós encontramos no verso de número 42 do Salmo 119 ainda, dizendo assim: assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. É ter aqui, conforme o salmista diz, é fazer bom uso da palavra de Deus para adquirir nela confiança e convicção, certeza, para ter garantia
da palavra de Deus. Para quê? Para que quando tiver que responder aquele que fizer afronta, ameaças, perguntas ou provocações, nós tenhamos dentro de nós a palavra de Deus com a qual haveremos de responder. E para ter esta palavra, nós precisamos confiar. E confiar esta palavra, levá-la para o nosso coração, e ela estando em nosso coração, ela vai fortalecer as nossas convicções, os nossos princípios de fé, de crença em Deus. E neste momento em que fazemos este princípio de fé, esta convicção edificada, fortalecida com a palavra de Deus, qualquer coisa que vier de fora não vai nos abater, porque dentro de nós temos um fundamento irremovível, que é a palavra de Deus, com toda a sua ação e com toda a liberdade para que ela possa manifestar em nós aquilo que Deus tensionou para que a sua palavra fizesse na vida de cada um. Então, quando em afronta, em perseguição, em ameaça, nós recorremos a quem? Recorremos à palavra de Deus. Ali há um texto, ali há um ponto, há uma frase, um conjunto de palavras que certamente elas virão a calhar na nossa vida no momento que nós estamos atravessando, e elas serão o ponto-chave de Deus para operar mediante a sua palavra na nossa vida e então nos conceder a vitória, a solução, a resposta, o direcionamento que estivermos precisando naquele determinado momento. Então ele diz aqui: assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. A palavra de Deus, ela não deixa nenhuma desconfiança sequer. Ela é digna de toda confiança. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. Por quê? É uma palavra fiel, é uma palavra verdadeira, é uma palavra eterna, é uma palavra poderosa, é uma palavra que santifica, é uma palavra que age no nosso interior. Então, quando nós nos deixamos habitar pela palavra de Deus, estes resultados vão acontecer e nós faremos, então, bom uso da palavra de Deus. Em sétimo lugar, nós encontramos no verso 165, está escrito assim: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então, em sétimo lugar, fazendo bom uso da palavra para desfrutar paz com Deus. Grande paz, ou muita paz, tem os que amam a tua lei. Então, a palavra de Deus é uma palavra de paz. Ela vai transmitir paz para o nosso coração. O Senhor nosso Deus é o Deus da paz. Jesus é o Senhor da paz. O Espírito Santo é o Espírito da paz. A palavra é a palavra da paz. Então, tudo gira em função da paz. Então, quando nós vivemos no contato com a palavra de Deus, esta paz, nós vamos recebê-la mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de aquietar as perturbações do nosso coração. Ela tem o poder de nos controlar diante de situações que, se formos deixar levar por sentimentos e por emoções, nós ficaremos presos diante de alguma situação. Mas quando nós nos propomos a estar em contato com a palavra de Deus e procurar amar, procurar ler, procurar estar em contato constante com a palavra de Deus, isto vai trazer para nós uma paz que não existe no mundo. A paz que existe no mundo, ela é duvidosa, é paz por um momento, enquanto as pessoas preparam-se para a guerra e só conseguem fazer a paz guerreando. E isso não é paz verdadeira.
A paz verdadeira é aquela que vem de Deus para nós através da sua palavra. Jesus, quando esteve entre os homens, ele disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é duvidosa, não é verdadeira. Mas ele disse: não como o mundo a dá, não se turbe, nem se atemorize o vosso coração. É uma paz que nos mantém tranquilo, sossegados e confiantes, mesmo em meio a tormentas, a dificuldades, a problemas, a convulsões ou revoluções, mas o nosso coração, nosso espírito desfruta de paz com Deus. Esta paz é oriunda do nosso contato diário com a palavra de Deus. Então veja como é importante nós procurarmos a palavra do Senhor em todo momento, porque ela sempre vai ter algo necessário para fazer na nossa vida e trazer ao nosso entendimento para que possamos viver à luz do que a palavra de Deus nos assegura. Então nós observamos aqui dentro deste Salmo 119, em 7 versos aleatórios, não foram versos seguintes, mas versos aleatórios, nós encontramos aqui pelo menos 7 bons usos que podemos fazer da palavra de Deus. Então, quais são estes 7 bons usos que podemos fazer da palavra de Deus e dele resultar benefícios, livramento, vitória, graça, crescimento, amadurecimento para a nossa vida? Bem, o primeiro bom uso que podemos fazer da palavra de Deus é para meditação. Usá-la para meditação diária. O segundo bom uso que podemos fazer da palavra é a exposição da palavra, que ela vai dar luz, ela vai clarear, ela vai dar o discernimento correto. O terceiro bom uso que podemos fazer da palavra de Deus é para purificar o nosso caminho, tirar as impurezas, tirar as contaminações, para que caminhemos com pureza diante da presença do Senhor. O quarto bom uso que podemos fazer da palavra de Deus é para recebermos gozo quando estivermos em momento de meditação e de leitura da palavra do Senhor. Se não fora o gozo, o prazer da palavra, já há muito teríamos sido perecido. Então, fazermos uso da palavra para que haja gozo, prazer, satisfação, contentamento. Em quinto lugar, nós observamos que os testemunhos do Senhor são para o nosso prazer, para a nossa alegria, conforme observamos. E quando estamos em contato com ela, neste quinto bom uso que fazemos da palavra, nós vamos receber conselhos da palavra de Deus. Ela se tornará a nossa conselheira. Em sexto lugar, fazemos bom uso da palavra de Deus quando demonstramos confiança, convicção no que a palavra de Deus assegura e afirma diante de nós. Esta confiança nós precisamos ter para ter a segurança, a solidez e o amadurecimento necessário diante da presença do Senhor. E por último, em sétimo lugar, o bom uso que fazemos da palavra de Deus é para desfrutarmos de paz, porque a palavra de Deus é uma palavra de paz. Então ela vai promover, ela vai gerar paz em nosso coração. Então estão aí estes 7 bons usos que podemos fazer da palavra de Deus e tirar dela lições, recursos, aprendizados, crescimentos e experiências com Deus. Então que eu e você, que cada um de nós estejamos em contato contínuo com a palavra de Deus, fazendo dela bom uso. E se assim fizermos, nós seremos enriquecidos espiritualmente com a palavra de Deus e caminharemos com segurança diante da presença do Senhor, mesmo diante de um mundo que cambaleia para a perdição.
mas que o Senhor ajude-nos a seguirmos firmes e fiéis. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.